E estamos caminhando, talvez quando você esteja vendo esse vídeo, já estamos no ápice da lunação libriana, uma lunação extremamente poderosa, porque ela aconteceu com eclipse, com ativação de Lilith, e estamos chegando no ápice dessa lunação com a lua cheia transbordando ali no signo de Áries, o signo oposto complementar ao signo de Libra, com uma configuração bem poderosa, bem potente mesmo no dia desse momento da lua cheia, né? O momento exato então é dia 17 de outubro, às 8h26 da manhã, no horário aqui do Brasil. E o que vai estar acontecendo nesse momento? Uma grande quadratura em T, um quadrado em T, né? Existe a quadratura em T, quando é só uma oposição, duas quadraturas, mas a gente vai ter, na verdade, duas oposições e duas quadraturas. Então isso fecha um quadrado, né? Que é o grande quadrado, que quando essa configuração acontece no céu, ela gera muita energia, tá? Quadraturas são geradoras de energia. É um movimento, é uma configuração que pede movimento, que pede ação, que não te deixa ficar parado. Muitos consideram um aspecto negativo, ai meu Deus, vai acontecer coisas horríveis. Eu não considero, tá? Na verdade, nenhum aspecto astrológico eu tenho essa perspectiva negativa, pessimista. Por quê? Porque eu entendo que o que acontece lá no céu, na verdade, é um reflexo do que acontece dentro da gente. Quando a gente fala de configuração, de planeta, de signo, estamos falando de forças vivas que estão sim lá, mas que estão sim aqui. Então, quanto mais você se torna um mestre de si mesmo, né? Quanto mais consciência você vai adquirindo sobre as suas próprias energias e potências, que são essas que a gente descreve no céu, mais você vai aprendendo a manipular essas energias como um grande mago, um grande alquimista que vai pegando o ingrediente daqui, misturando com o de lá, e você decide como que você quer utilizar essas potências que estão disponíveis no céu. Então, uma grande quadratura dessa, um grande quadrado desse no céu, está gerando muita energia. Como você vai fazer uso de toda essa energia, né? Tá bem bonito mesmo esse céu. Estou com o mapa aberto aqui, porque além desse grande quadrado, tem também um grande trígono que forma uma pipa, né? É o grande triângulo com o pequeno triângulo. Então, um trígono aqui, com mais dois sextis aqui numa ponta, então tem uma pipa no céu. Então, assim, é muita potência, porque os triângulos, diferentes das quadraturas, são aspectos fluidos. As coisas fluem muito facilmente, sem grandes esforços. A quadratura já exige uma energia, um movimento, uma ação. Mas no trígono é aquela receptividade, onde tudo flui, né? E essa pipa é um símbolo mesmo dessa fluindo no céu, né? A pipa, ela flui no céu. Então tá muito bonito, porque tem muita potência nesse mapa, mas tudo vai depender de como você vai fazer uso dessa potência. E uma coisa que eu tenho aprendido aí ao longo da minha jornada aí bem longa, né, décadas no autodesenvolvimento, é que a gente fala muito, né, isso que eu acabei de falar, não, a gente que cria a nossa realidade, a gente que decide como que vai fazer, mas esse poder de decisão, de como você vai utilizar todas essas forças, na verdade, é proporcional ao seu nível de consciência. Porque quando as forças estão muito inconscientes, elas realmente exercem muito controle sobre você. Por isso que muitas vezes você escuta uma previsão astrológica negativa e você se identifica com aquilo, fica com medo e aquilo realmente acontece na sua vida. Porque você não está ainda mestre dessa própria energia, ainda não aprendeu a utilizar. Então eu procuro nem falar da possibilidade da configuração negativa, nem focar muito nisso, eu até menciono, mas sempre mostrando o outro lado. Porque eu confio na tua capacidade de fazer esse trânsito, de focar no positivo, de focar no que, como que você pode misturar esses ingredientes de maneira que saia algo bom e não fica aí à mercê das previsões negativas. Inclusive, um dos aspectos potentes desse céu, dessa quadratura, de grande quadrado no dia da lua cheia, é a oposição do Marte com o Plutão. Essa é uma configuração muito potente, que pode sim ser muito explosiva, ser muito destrutiva, mas vamos falar aqui da versão luminosa? Essa é uma das configurações que eu considero uma das mais importantes do mapa da lua cheia em Áries. Por quê? Porque a lua cheia é em Áries.
E Áries é regido por quem? Por Marte. Então, esse realmente é o planeta que é o regente dessa lua cheia e está mega ultra empoderado ali, recebendo oposição de um outro planeta que é Plutão, que é uma oitava superior dele. Então essa é uma configuração que vocês com certeza vão escutar, essa configuração ela vai ficar exata ali no comecinho de novembro. Com certeza você vai escutar vários astrólogos fazendo leituras bem amedrontadoras sobre esse aspecto, porque sim, ele pode ser bem destrutivo, mas vamos entender os princípios para você poder entender essas forças dentro de você, saber do que se trata e procurar então direcionar essa energia para você fazer algo bom com essa configuração. O Marte representa a nossa força de ação, a nossa capacidade de agir no mundo, nossa coragem, nosso vigor, nossa iniciativa, nosso poder de decisão, é isso que Marte representa. E inclusive, a quadratura é um aspecto bem marciano, tá? Gera movimento, energia, né? Então ele está ali, né? Regente do mapa, sendo mega ultra potencializado por essa oposição de Plutão, que ainda é uma posição distante, então aí é 7 graus de diferença, mas sim já é uma oposição, e recebendo duas quadraturas, recebendo uma oposição, mas fazendo parte desse grande triângulo de água também, tá? Ele não está numa posição assim muito favorável para ele, porque ele está em Câncer, que é um signo justamente que não fica muito à vontade, ele não consegue exercer tanto toda a potência dele num signo tão emotivo, tão sensível, tão cuidador, tão acolhedor. Ele é considerado, inclusive na astrologia clássica, né, considerado que ele está em queda, né, quando ele está nessa posição. Mas ele está numa colaboração com essa lua, porque a lua rege Câncer, ou seja, ele está no signo regido pela Lua e Marte está no signo regido pela Lua e a Lua está no signo regido por Marte. A gente chama isso de mútua recepção. Então eles estão colaborando um com o outro. Então aqui eu vejo como uma coisa extremamente positiva, porque está trazendo uma oportunidade justamente de uma energia que poderia ser tão explosiva, tão cortante, tão destrutiva, de estar mais conectada ali com o que eu sinto, ter uma postura mais acolhedora. Então eu vou me posicionar, vou me colocar, vou fazer o que tem que ser feito, mas de uma maneira doce, percebendo o outro, sentindo o outro, não passando por cima do outro que nem um trator, como o Áries puro, no estado puro, é. Entende? Então é uma configuração que está, né, eu consigo ver o lado positivo, mesmo ele estando em Câncer, ele tá bem. Né? Agora, o que acontece com essa oposição com Plutão? Por que é considerado negativo? Justamente porque Plutão, por ser uma oitava superior dele, potencializa demais esse Marte. Então ele pode ficar muito cortante, muito agressivo, né, e destrutivo. Mas se você pensar que a força de Plutão é uma energia que traz regeneração, Plutão é um grande regenerador, ele ajuda a gente a cortar coisas que não servem mais na nossa vida, né? Ele em conjunção com Marte, que é o planeta da ação, está favorecendo a gente para a gente ir para cima, fazendo coisas, tendo atitudes que vão ajudar a gente a fazer cortes com aquilo que a gente não quer mais na nossa vida. E relacionados muito a esse tema das emoções, dos sentimentos, da parte afetiva da vida, porque ele está em Câncer. Então são cortes em codependências emocionais, em relações tóxicas, relações familiares que estejam muito sufocantes para você, né? Porque a lua cheia em Áries, Áries é o signo do eu, é o que é bom para mim, como que eu quero me sentir, né? Como que é importante para mim, eu em primeiro lugar. Então o Marte ali em Câncer, ele está trazendo essa possibilidade, eu vejo como uma coisa muito bonita. E a lua que está lá em Áries, ela está fazendo uma conjunção com o Quíron, que é um planeta relacionado à cura. Então é a lua cheia em conjunção com o Quíron, é como se esse Quíron ficasse também cheio e transbordante. Lembrando que a gente já teve um eclipse no começo do ano, em conjunção exata com o Quíron, favorecendo muito a cura das nossas feridas de alma. Nessa lua cheia agora, em conjunção com o Quíron, é parecido, tá? Só que não está eclipsado, né? Mas tem uma potência de cura de questões emocionais. Então veja como é uma lua cheia que traz duas potências de regeneração e de eliminação daquilo que eu não quero mais na minha vida e de cura. Claro que a cura às vezes envolve um acesso às feridas primeiro para depois eu poder curar.
Mas eu estou vendo essa configuração como uma oportunidade muito grande da gente purificar as nossas emoções, os nossos sentimentos, nos autorrespeitar mais. Está muito favorável para rompimento de relações tóxicas. E olha que interessante, né? Comecei o vídeo falando, este é o ápice da alunação em Libra, que já é uma alunação que fala de relacionamento. A última lunação como eclipse, né? O último eclipse nesse eixo de eclipses em Libra. Então, trouxe muito essa, né, vim falando para vocês o quanto que o momento é propício para a liberação de pendências do passado de relacionamento, que a origem mais profunda de todos os seus relacionamentos tóxicos, na verdade, são as relações tóxicas dentro da família. Então é como se nessa lua cheia a gente pudesse dar uma aprofundada, olhar mais na raiz da história, entender e transmutar, e transformar, e ter acessos. A gente ainda está na força do eclipse, tá? Faz 15 dias só que a gente teve eclipse, então essa força está potente ainda. Então, é uma lua cheia muito poderosa, mas a gente precisa fazer a ligação que é uma lua cheia do eclipse, né? E um eclipse que aconteceu em conjunção exata com a Lilith, que também favorece muito o resgate de coisas que estavam enterradas. Eclipses trazem revelação. Olha que potente que tá, né? Um céu muito, muito iluminado e esse grande trígono acontecendo nos signos de água, né? É a Vênus ali no finalzinho de Escorpião, que é o signo regido por Plutão, inclusive. Netuno em Peixes, que traz a energia do perdão, do amor incondicional, da espiritualidade, e Marte ali na pontinha, a 22 graus de Câncer. É bem bonito mesmo. E a ponta, a outra ponta dessa pipa é o Plutão. Então, assim, é um grande pipa assim no céu, trazendo essa força mesmo do perdão, né, dessa energia de trazer as coisas para o coração, entendendo o nível maior, entendendo o nível espiritual. Então, assim, não foi à toa que eu escolhi, né, esse momento astrológico. Eu não tinha visto ainda, sinceramente, eu não tinha olhado o mapa da lua cheia dessa alunação. Eu fiquei bem impressionada quando eu olhei, de verdade. Mas eu já tinha escolhido a data para fazer a imersão dissolvendo os karmas dos relacionamentos, justamente nesse período desse eclipse, né? Com Lilith, o último eclipse de Libra, e a imersão foi simplesmente maravilhosa. E são todos esses temas que eu falei aqui, a gente trabalhou lá. As raízes das relações tóxicas são as familiares, e como que você libera isso, como que você extrai os aprendizados, entende onde que você abre a porta, e o principal, como que você se blinda disso, que é através da ativação da Vênus, da sua Vênus interior, que significa, né, traduzindo em miúdos, o resgate da sua autoestima, o resgate do seu valor pessoal. A alunação é regida pela Vênus. Então o momento está muito propício para você fazer esse resgate da tua Vênus interior. Mas o que é importante para mim? Quais são os meus valores? Quando você sabe disso e quando você honra isso, você naturalmente magnetiza bons relacionamentos, prosperidade material, tudo vem de um bom senso de autoestima, que é o que muitas vezes a gente perde ou a gente se desconecta disso durante o desenvolvimento da nossa personalidade por causa das nossas traumas de infância. É ali que a gente se perde. Isso foi um tema que eu explorei super ali dentro da imersão, a gente aprofundou muito nesse tema. E aí, depois da imersão, eu abri as inscrições para o meu programa Vênus, a Bússola do Amor e da Prosperidade. Então eu quero estender aqui este convite a você, foi um convite feito especificamente para quem estava na imersão, mas as inscrições estão abertas para todos. E se você entra no programa da Vênus, inclusive você recebe de bônus a gravação dessa imersão que foi maravilhosa. A gente fez uma vivência mega potente de liberação de passado. E lá no programa da Vênus, ele é um programa para você realmente aprender a ativar sua Vênus interior. Então não é só entender o que ela significa no seu mapa, porque isso tem um monte de vídeo disponível na internet, tem livro, você entende o significado da Vênus. Mas não adianta só você entender o significado da sua Vênus, você precisa aprender a ativar essa força dentro de você. É um trabalho terapêutico, aí é o meu método astrologia vivencial que eu uni psicologia com espiritualidade, com astrologia. A astrologia mostra o mapa, ela mostra o caminho, ela é diagnóstica, mas você precisa de ferramenta para você promover realmente essa ativação interna. E lá você vai receber essas ferramentas. Primeiro limpando o terreno, entendendo aonde que você se desconectou do teu valor pessoal, visitando a infância, fazendo esse trabalho de purificação da sombra, para depois, então, receber as ferramentas para você não mais ser uma marionete da tua sombra e ativar teu poder de cocriação.
Então são essas 3 etapas que tem no método Astrologia Vivencial: mapeamento da sombra, ferramentas para você não mais cair nas armadilhas da sombra, e aí quando você faz essas 2 etapas, seu poder de cocriação ele fica super disponível para você, e aí tem os exercícios de visualização, de cocriação. Então é um programa maravilhoso e muito legal de ser feito nesse momento. Sempre os meus programas, meus lançamentos, eu procuro olhar as melhores datas do céu que tem a ver com a energia do momento, para que você faça as coisas de acordo, né, pegando carona nessa energia do momento. O momento está super propício para fazer esse trabalho, né, de magnetizar bons relacionamentos, fazer esses processos de limpeza. Olha quanta energia de cura e de regeneração a gente tem nessa lua cheia. Então fica aqui o meu convite. Se você estiver vendo esse vídeo do YouTube, o link para se inscrever vai estar aqui embaixo. Se você estiver vendo esse vídeo do Instagram, vai estar na minha bio. E fecho esse vídeo te desejando uma maravilhosa lua cheia em Áries. Poderosa mesmo. Até mais!